E aí galera, tudo bom? Então, né, hoje a gente vai fazer uma meia atividade de exercício, né? Mas antes de continuar aqui, tá? Eu queria que eu vou deixar sugestão um vídeo aqui no card, né, da aula passada, para vocês darem uma voltada lá e reforçar um pouco o estudo sobre hipótese estatística, né? Para a gente reforçar o nosso trabalho. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, né? Para que sempre que eu postar material você receba aí, né? E possa assistir e quem sabe, se você gostar, compartilhar com seus colegas, né? Então, eu queria trazer um assunto aqui com vocês, porque o que acontece, galerinha? Geralmente, né, o pessoal faz o seguinte, né? Tá assistindo a aula e depois fala, pá, mas eu não estou conseguindo aplicar isso num artigo, na leitura de um artigo. Então a minha sugestão hoje é a gente exercitar isso um pouco na leitura do artigo e ajudar vocês a ter uma melhor condição, né, de extrair a informação que você precisa desse artigo para você fazer a sua introdução, a sua discussão, né? Escrever a sua metodologia. Então a intenção hoje é praticar um pouquinho nisso aqui. Esse artigo, para quem já assistiu minhas aulas, eu já eu já mostrei eles para vocês na minha primeira aula que eu gravei. Então se você voltar lá no nosso primeiro bate-papo, né, tem esse artigo aqui, eu faço um exercício com ele. Ele é um artigo simples, legal, né, que dá para praticar essas coisas, dá em português, né, mas para começar ele é interessante para a gente discutir algumas coisas. Então a gente vai fazer uma leitura um pouco crítica dele e vai ver o que poderia ser feito mais nesse artigo para ficar um pouco mais claro e como que o autor trabalhou um pouco nesse trabalho, tá? Então o título é esse, Capões como Ilhas para Artrópodes no Pantanal, né? E aí, a primeira coisa que é importante, pessoal, para você selecionar artigos para ler, tá, leia o resumo, né? Porque o resumo ele te dá uma noção do que vai se tratar no trabalho, né? E das conclusões do trabalho. Então, ao invés de às vezes você tem que fazer uma seleção de artigos para leituras, aí não dá tempo de você ficar lendo todos, mas então você inicia a leitura do artigo pelo resumo. Por quê? Porque o resumo vai te dar um entendimento, né, do que vai se tratar aquele trabalho. Por isso que o resumo ele tem que ser uma coisa bem feita, porque ele que vai fazer com que o leitor tenha ou não interesse em ler o trabalho. Então a primeira coisa que a gente lê do trabalho é o artigo. Se o artigo nos interessa, a gente seleciona para leitura. Se o artigo não, se o resumo me interessou, né, eu separo para minha leitura. Se não me interessou, geralmente eu descarto. Então o resumo serve para isso, tá, pessoal? Para privar do leitor ter que ler todo o seu trabalho, ler todo o trabalho para saber se o artigo é de interesse ou não. Tudo bem? Então comece pelo resumo, porque ele vai te facilitar a vida nesse aspecto, tá? Então, vamos relembrar alguma coisa? Na aula passada, aqui está chegando a introdução do trabalho, tá? Eu até grifei umas coisas aqui de amarelo para a gente conversar. Então, se você começar... Eu não vou ler o artigo todo, tá, pessoal? Eu só vou chamar a atenção para alguns pontos desse artigo que está de acordo com o que nós discutimos até hoje. Então, vamos lembrar um pouco das hipóteses teóricas, das premissas e da hipótese estatística, tá? Ó. Então, se você começar lendo aqui, ó, a relação entre espécie e área é bem conhecida em muitos grupos e as teorias de biogeografia de ilhas, né, e metapopulações podem ser aplicadas em ambientes continentais, fragmentos com a mesma valia. Configurações de habitat, né, como isolamento, distância, tamanho, arranjo espacial e nível de fragmentação, têm sido enfatizados em várias espécies, para várias espécies em escala de tempo, de espaço, sendo a distribuição dos organismos influenciada diretamente pela configuração do habitat. Artrópodes, em regiões de ilhas, parecem se enquadrar neste modelo, mas em outros ambientes fragmentados, essas relações são pouco estudadas. Eu já tenho certeza que se você já assistiu às aulas passadas, você já sabe que isso aqui está se tratando do que, pessoal? Das premissas, né, um pouco das premissas, estão também colocadas a sua hipótese estatística. Né, ó. Por quê? Porque ele está falando da relação do tamanho da área com as espécies, ele está falando do distanciamento, né, entre os fragmentos, né, e está falando que isso influencia, né, na distribuição
das espécies. E neste caso, ele destaca o grupo que ele vai estudar, que são os artrópodes. Né? Então, e ele vem trazendo as teorias, né? Ó, MacArthur, Wilson, Leves, né? Ele vem trazendo as pessoas que trabalhar essa teoria. Então, de certa forma, ele está trazendo isso como um suporte para a sua hipótese científica. Viu só? E ficou muito bom que ele já joga isso no começo do trabalho, né? Tem gente que dá uma volta, né? Parece que está escrevendo um poema, né? Até chegar diretamente no que interessa. Eu até aconselho vocês assistirem os vídeos do professor Gilson Volpato, que ele dá umas dicas bem interessantes de redação. E justamente isso que é interessante nos artigos é ir direto ao assunto, né? Então observem que aquela questão de premissas e hipótese, principalmente a hipótese estatística, né, estatística não, desculpa, as hipóteses científicas, elas estão bem basadas, né, teoricamente, nesse início aqui, tá vendo? Então se você perdeu a aula sobre hipóteses, como construir hipóteses, dê uma olhadinha lá, tá? Então aí depois ele vem trazendo aqui na introdução, trazendo informações para justificar o porquê do trabalho, tá? Então a introdução, ela tem que conter, né, os elementos da hipótese científica, e ele depois traz aqui no final, né, ó, olha só que legal. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do tamanho dos capões e da distância destes da mata ciliar, né, ó. Então aqui está falando do isolamento e distância, né, entre os fragmentos. Testando a hipótese, ó, e já entrou na hipótese estatística, ó, de que capões maiores e mais próximos da mata ciliar apresentam maior riqueza e abundância de espécies. Tá vendo? Ó? Agora, não dá aí nós podemos já testar, né? Os capões maiores, né? Ó, capões maiores e mais próximos, eles têm uma maior riqueza e abundância. Aí se fosse partir para uma hipótese nula, a gente falaria que essa relação ocorre ao acaso. Tá vendo? Aqui ele está trazendo a hipótese alternativa. Se fosse a hipótese nula, ele ia falar que capões maiores e menores teriam a mesma riqueza e capões maiores e mais próximos teriam as mesmas riquezas, porque essa variação na riqueza e na abundância aconteceria ao acaso, que é a hipótese nula. Né? Mas aqui ele traz a hipótese alternativa, tá? Que admite que existe essa relação. Assim como maior similaridade na composição de artrópodes de solo. É que ele poderia talvez construir uma segunda hipótese, mas ele colocou tudo dentro de uma hipótese só. Se vocês lerem essas hipóteses aqui, estatística, vocês vão observar que elas estão contempladas dentro dessa hipótese teórica. Então, quando você está lendo o artigo científico, pessoal, você tem que tentar filtrar isso. Tá vendo? Ó? Qual que são as bases teóricas que sustentam a hipótese estatística e quais são, que são a hipótese científica, né? E quais são ou qual é a minha hipótese estatística. Então a gente já sabe que isso aqui é um método hipotético dedutivo, porque ele vai testar mais de uma hipótese. Belezinha? Então tá, pessoal. Então ele tem esse objetivo aqui agora. Então aí a gente pode começar a falar assim. Então vamos lembrar lá. Quais são as variáveis que ele vai testar, né? Então nós temos variáveis, nós dividimos variáveis. Vamos colocar aqui, né? Dependente e independente, né? Então quais são as independentes, né? A área do capão e a distância da mata ciliar, né? São variáveis independentes. Por quê? O tamanho da área e a distância da mata ciliar, ela vai influenciar no quê? Ó? Na riqueza, na abundância e na similaridade na composição de espécies. Então nós temos duas variáveis independentes e três variáveis dependentes. Ou seja, tamanho do capões e a proximidade da mata ciliar influenciam, né, ó, na riqueza, abundância e na similaridade na composição de espécies. Então, tá vendo? Ó, nós estamos vendo aqui a aplicação de hipótese científica, né, o contexto das premissas, né, nós temos aqui as hipóteses estatística e nós temos aqui, destacado nessas hipóteses estatísticas, os tipos de variáveis, certo? Então, vamos dando prosseguimento aqui, né, para a gente ir na área de estudo. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Eu estou filtrando as coisas o que é importante você linkar na hora de você ler
o artigo. Então é importante que você consiga linkar as bases teóricas das premissas e da hipótese científica e a hipótese estatística do trabalho. Você precisa, nesse primeiro momento, na introdução, filtrar essas informações. Tá? Um artigo bom vai ter essa possibilidade de você fazer esse link. Ah, mas se eu estou lendo um artigo não tem isso. Então, porque geralmente são os artigos mais antigos, os artigos mais novos, as revistas estão exigindo esse tipo de construção da redação, tá? Mas tentem identificar isso. Aí nós temos aqui material e método. Então, o que o material e o método tem que tentar explicar, pessoal? Olha só, vamos ver. Ele falou que viu a área do capão, então ele tem que falar como que ele mediu as áreas do capões. Capões são manchas de vegetação, tá, pessoal? São manchas na paisagem de vegetação. Ele tem que explicar como ele selecionou os capões, quantos capões que ele pegou, né? Ele tem que explicar como foi selecionado. Ele vai ter que explicar como ele mediu a distância dos capões da mata ciliar, que é as matas que são encontradas, que ficam nas margens dos rios, né? Ele vai ter que explicar como que ele fez o levantamento da riqueza, que é o número de espécies de artrópodes, e da abundância, que são números de indivíduos para cada espécie. Então ele vai ter que explicar, e ele vai ter que explicar como que ele fez para analisar a similaridade. Tá? Então ele vai ter que explicar como que ele viu a relação do tamanho da área com o número de espécies e da distância dos fragmentos com o número de espécies. Ele vai ter que explicar isso na metodologia dele, né? Então, você vai ter que pegar isso aqui e identificar isso na metodologia. Então, vamos fazer aqui um exercício para vocês verem. Foram amostrados 9 capões em cada uma. Em cada um foram coletados 6 parcelas de 30 centímetros de quadrados de serrapilheira e parte do solo, que foi distribuído à casa. Então, a coisa é a seguinte, né? Então, aqui nós temos uma primeira crítica, né? Que ele falou que foram amostrados 9 capões. Então, mas ele não fala como foi o critério de seleções desses capões. Se vocês voltarem nas minhas aulas e verem lá os tipos de amostragem, então aqui já deixou falhar. Como que foi selecionado esses 9 capões? Ele mapeou todos os capões da área e sorteou? Como foi feito isso, né? Ele fala que foi distribuído à casa, mas como que foi essa distribuição à casa? Precisaria ficar melhor detalhado, tá, pessoal? Mas observe, o que ele está dizendo aqui? Como ele trabalhou com artrópodes de solo, né? Ele está explicando aqui como ele coletou os artrópodes para fazer riqueza e para fazer abundância, né? Ó, o conjunto de 6 parcelas foi considerado uma unidade amostral para cada capão. Ou seja, qual que é a unidade amostral dele? Se você voltar na primeira aula minha, eu falo de unidade amostral. Então ele está falando que a unidade dele amostral não são as parcelas, é o quadrante, que ele usou os quadrantes para amostrar o capão. Tudo bem? Então aqui ele já está definindo a unidade amostral dele. Aqui ele está explicando como ele obteve a amostra. Lembra do conceito da amostra? A amostra é parte da população. Então aqui ele está explicando como ele obteve a amostra. E aqui ele está falando como ele obteve, qual foi a unidade amostral dele. Olha só, a obtenção da amostra o que é a unidade amostral dele. E foram no total de 9 unidades amostrais. Só que não fica claro a questão da seleção dos 9 capões e nem da distribuição das parcelas, que precisariam ser melhor detalhadas, tá? Aí por isso que é importante assistir às aulas e no seu projetinho, quando você for fazer, não cometer esse tipo de erro, tá? As amostras serrapilheiras e parte do solo de cada parcela foram condicionados em saco plástico. Então aqui ele está falando, tá, pessoal? Vocês vão baixar esses artigos para vocês lerem. E aí vocês podem confrontar com a aula. Mas com a aula que nós estamos discutindo aqui hoje. Aqui ele está explicando, né, ó, que ele coletou os artrópodes, colocou no saquinho e levou para o material para o laboratório para triar. Lá ele está falando que o material foi peneirado, usando uma peneira de malha de 1,5 milímetro, em uma bandeja plástico de tamanho de 50 por 30 por 8, e os artrópodes foram triados e condicionados em álcool 70. Então aqui ele já explicou, tá, ó, como ele obteve dados, como que ele obteve a amostra. Aqui ele está explicando como ele fez para obter dados de riqueza e para obter dados de abundância. Então aqui ele já conseguiu explicar uma parte lá do que ele propôs na hipótese dele. Tá, ó.
Aí agora ele vai explicar aqui, ó, os dados de tamanho e distância dos capões, ele tinha que fazer isso, lembra lá que ele propôs isso? Ele está falando que ele usou imagem de satélite para fazer isso. Dá para fazer isso. Quem tem uma imagem de satélite, tem um software que faz, que leia essa imagem de satélite, ou no próprio Google, né? No Google Earth, você faz isso aí. Né? Você consegue ir lá contornando, tira uma coordenada do capão, plota lá na imagem satélite, vai dar em cima do capão e você faz magia ele, né? E você consegue medir o tamanho dele e medir a distância linear, em linha reta, da mata ciliar. Né? Então, ele explicou aqui, pessoal, explicou. Tem uma falha? Tem uma falha na questão de falar da escolha dos 9 capões e da distribuição dessas parcelinhas aqui. Como que foi? Teve uma distância entre elas? Ou como que é esse aleatório? Não ficou claro, né? Uma distribuição aleatória, né? Como, tinha que ter ser explicado como que foi esse aleatório, tá? Então isso aqui ficou a desejar. Mas observem que na metodologia, se você comparar isso com o que está proposto aqui na metodologia, você vai ver que tem um link, tá? Tá linkado isso. Agora, ele falou, foi calculado para cada capão o índice de diversidade de Shannon. Aí isso aqui já, ele não falou nenhum, não está previsto o cálculo de índice de diversidade, né? Então já é uma coisa que está meio que boiando aqui. E vocês vão ver que lá no resultado da discussão ele não discute isso, né? Ó. Agora, regressão linear entre a abundância e a área, regressão cúbica entre a abundância de artrópodes contra a distância da mata ciliar e riqueza de morfoespécies, e a área e regressão quadrática entre riqueza de morfoespécie com a distância até a mata ciliar. Opa! Então o que ele está explicando, pessoal? Quais as análises que ele usou para explorar a relação de riqueza e abundância do artrópodes com a área e distância da mata ciliar. Então ele está explicando como que ele vai analisar isso. Mas Rodrigo, eu não sei se não precisa, nesse momento, gente, não precisa entender como é feito o cálculo. O que eu estou querendo que vocês observem nesse momento que existe uma relação entre, lá na introdução, a hipótese e as premissas, as premissas da hipótese científica com a proposição da hipótese estatística. Isso, a forma de obtenção de dados, o que são dados, pessoal? São os valorzinhos, né, que eu tenho lá. Eu tenho que estar claro qual que é a minha unidade amostral, a forma de amostragem. Não sei se a gente está pegando tudo que nós aprendemos hoje jogando aqui, né? E isso tem que estar claro como isso será analisado. Então, se você começa a entender essa forma de redação, já começa os artigos, você já começa a ter uma forma muito mais robusta de extrair a informação dos seus artigos, né? Mesmo que você não saiba esse cálculo, mas você vai conseguir interpretar ele, porque você sabe que essas análises foi feito com esse intuito. E aí ele continua, foi realizado um escalonamento multidimensional não paramétrico, aí ele usou similaridade de Brye-Curtis. Quem assistiu a aula de similaridade já sabe do que eu estou falando aqui, porque ele comparou então a abundância das espécies, ele não comparou a presença e a ausência, para verificar se o tamanho e a distância dos capões influenciam na composição de espécies. Mas olha só, para que ele usou o NMDS? Para verificar a similaridade entre os capões relacionado com a distância e o tamanho desses capões. Mas observem aqui, pessoal, que isso aqui também tá de acordo com o que está proposto aqui, ó. Tá vendo, ó? As relações de área, riqueza e abundância com área e distância e com a similaridade. Então, o que boiou aqui foi esse índice de Shannon. E até porque eu já falei para vocês que existe crítica nesses índices de Shannon e nós vamos identificar isso aqui agora no resultado da discussão. Mas observem que está linkado. Então, quando você vai fazer essa leitura, pessoal, do seu artigo, tentem fazer esse exercício. Observe que, quais são as variáveis que ele está medindo. Observe se ele está descrevendo certinho como que foi medida essas variáveis. Tá certo, tá claro lá a forma, o método de amostragem, tá claro a forma de obtenção da amostra, a unidade amostral está clara, as análises estão linkadas com os objetivos, a metodologia, a forma de obtenção dos dados estão linkadas com objetivos e com as hipóteses. Se você fizer esse exercício agora, lê esse artigo, você vai ver que tem uma relação.
tá? Algumas coisas estão faltando, como eu já falei aqui, né? A questão das formas, os métodos de amostragem, essa forma aleatória, como que ele obteve 9 capões, não ficou claro, e essa distribuição aleatória não ficou clara também, né? E também não fica claro o porquê que ele calculou o índice de Shannon, certo? Então aqui, vamos para os resultados, pessoal. Ele começa com a tabela 1, tá vendo? Ó? Coletou os 290 indivíduos, distribuído de 69 morfoespécies na tabela 1. Então vamos ver a tabela 1. A tabela 1, então, ela é só uma tabela descritiva, né? Onde ele coloca a classe, a ordem, a morfoespécies e aí ele coloca em quais capões ocorreram, tá? Então é só uma tabela descritiva que ela inicia aqui e finaliza aqui. Certo? Isso aqui é bom porque às vezes tem pessoas que querem fazer compilação de dados, apesar que as revistas hoje já estão pedindo para colocar isso como um apêndice, né? Um anexo, deixar lá no banco de dados separado, não colocar no artigo para não ocupar espaço, mas isso aqui é interessante para quem faz trabalhos, né, de metas-análises e querem copiar e compilar essas informações. Mas está aqui, né? A tabela 1 dele está aqui. Isso então o que? São dados, tá, pessoal? A composição de espécies e a distribuição delas. Isso aqui são dados que ele obteve das amostras. Quais foram as amostras? Foram esses 6, né, ó, em cada capão ele coletou 6 parcelinhas de 30 por 30 para representar o capão dele, que é a unidade amostral. Né? Então, isso aqui são os dados que ele obteve. Tudo bem? Né? Aí, continuando aqui então, tá? Aí ele vem falando assim, ó, que o menor capão, ele vem fazendo aqui uma descrição, né, que falando do tamanho do capão, da distância, e isso está na tabela 2, né? Então eu vou lá na tabela 2. O que tem na tabela 2? Vamos lá ver, ó. A minha unidade amostral, capão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui estão, são as minhas unidades amostrais. Aqui eu tenho a minha variável dependente área, os valores, né, os dados, tá vendo? Eu tenho aqui distância, que é uma variável independente, e aqui estão os valores, que também são dados. E aqui está o índice de Shannon, que eu também já ensinei a calcular, que é um índice que para calcular ele, eu preciso ter número de espécies e o número de indivíduos de cada espécie. E o índice de Shannon, a gente viu que ele é sensível, né, à riqueza de espécies. Mas também ele é sensível à equabilidade. Ele é mais sensível a número de espécies do que a equabilidade. Então, por isso que quando eu olho esses valores aqui, eles não querem dizer muita coisa, porque eu não sei se esse valorzinho aqui, né, ele foi influenciado pelo número de espécies ou pela equabilidade, ou seja, a igualdade de abundância das espécies. Para eu saber isso aqui, eu teria que fazer aquele gráfico, né, de ranking de abundância, que eu ensinei também na aula passada, que vocês podem acessar e assistir, que eu tenho certeza, se fosse hoje, num artigo atual, eu tenho certeza que esse autor faria esse ranking de abundância, que ele é muito mais informativo do que o índice de Shannon, que a gente não consegue ter uma interpretação. Se esse valor ele foi maior do que esse, se ele foi influenciado por número de espécies, ou se ele foi influenciado pela abundância. Para eu saber disso, eu tenho que voltar aqui nessa tabela, e eu teria que ter informações, né, em alguma tabela que me desse a informação do número de espécies de cada capão e a abundância de cada indivíduo. Tudo bem? Então, e observe que ele nem discute, tá, pessoal? Ele colocou um dado aqui e não discute. Para que eu estou chamando a atenção disso? Não coloque dados, pessoal, no seu trabalho que você não vai discutir. Não coloque dados que você vai discutir. Se você não vai discutir essa informação, para que você vai colocar ela? Ela fica não, mas eu quero colocar porque eu coletei. Não, se você não vai usar, não está trazendo informação, não está agregando nada da sua discussão, para que tu vai colocar? É a mesma coisa, esse dado aqui está perdido, né? 1,27, 0,76. Ele não discute porque é difícil discutir, eu expliquei. E eu mostrei na aula lá que é difícil discutir isso aqui. Agora, se ele tivesse um ranking de abundância, aí ele ia começar a falar assim, não, essa área ela tem mais espécies e a abundância das espécies são similares. Aqui tem espécie dominante. Aí a discussão ele teria como discutir. Ele poderia até pelos modelos, né, de diversidade, né, se é do log série, Burke-Stick, ele poderia
tentar testar algum modelo disso aí. Mas isso aqui ficou boiando. Isso é uma leitura crítica que a gente faz. Não estou falando mal do autor, tá, pessoal? Eu só estou colocando que talvez, e se ele retirasse essa parte de índice de Shannon aqui, não ia empobrecer nada o trabalho dele. Pelo contrário, ia deixar uma leitura mais direta, né? E sem deixar o leitor na curiosidade de saber se isso é maior realmente ou isso é menor, por que isso aqui é maior e por que isso aqui é menor, o que influenciou nisso, o que influenciou nisso, e uma discussão para isso que não teve, tá? Agora aqui, por exemplo, ele já falou do NMDS e chegou à conclusão que ele propôs na hipótese. Então isso aqui corrobora a hipótese dele do NMDS, tá vendo? Então aqui, só que observe que poderia primeiro falar da área, né? Então aqui ele fala, né, pessoal, que ele chega à conclusão que capões maiores e mais próximos são mais similares e os menores mais distantes são diferentes. Então está aqui no gráfico. Então cada um desse aqui que você vai ler o artigo, né? Esse aqui eles agruparam, por exemplo, vamos ver o C3 e o C2, o que aconteceram com eles aqui, né? Ó, C3 e C2 são os capões menores, porém mais distantes, tá vendo? Ó? Então os capões menores e mais distantes, tá? Ó. Aqui, vamos ver o que é os C8 e C9, só para vocês verem, né? C8, ó, C8 e C9. Então, são os capões mais, também um pouco mais distantes em tamanho intermediário, né? Então, ele viu aqui, o que ele identificou aqui, né? Que os capões estão agrupados, né? Ó, os capões estão agrupados conforme o tamanho e a distância. Isso também corrobora a hipótese dele. Certo? Então, observe que isso aqui está corroborando as premissas, né? E está corroborando com a hipótese que ele está propondo. Tudo bem? Ó? Então, essa análise responde à hipótese estatística dele, né? Ajuda, corrobora com o que ele levantou, né? Aí aqui ele fala da diminuição, aí aqui ele está falando da relação da abundância de indivíduos, né? Ó, a diminuição relativa da abundância dos indivíduos em relação ao tamanho. Então aqui ele começa a explorar, né, as relações, tá? As relações de riqueza e abundância com o tamanho. Vamos olhar aqui para vocês verem, né? Ó. Olha só. Aqui, né, se eu focar aqui, né, ó, a gente vai observar que a linha aqui, quando a linha fica nesse sentido aqui, ó, quase reto, geralmente não tem relação. Então eu posso olhar aqui o R quadrado, até falei um pouquinho, né? Ó, a figura A, R quadrado, que é 0,02. Ou seja, existe 2% de probabilidade do tamanho da área, né, dos capões, ter uma relação com o número de indivíduos. É uma relação muito baixa, né? Então o tamanho da área e a abundância geralmente não tem uma relação. Mas se eu ver, por exemplo, distância e abundância, vamos lá ver no gráfico B, né? Ó, distância e abundância, ó, já tem 0,46 de relação e a probabilidade de eu aceitar a hipótese, de aceitar a hipótese nula, ela é bem baixa, né? Então, ou seja, realmente existe diferença entre as duas variáveis. Lembre-se que eu falei que o que é o P? É o quanto o pesquisador está seguro de rejeitar a hipótese nula, né? O P significa aqui, né? Ó. Então aqui eu tenho uma certeza de o P é 0,02, significa que eu tenho 98% de certeza que a minha hipótese nula, né, aquela que fala que não existe relação entre as variáveis, ela será rejeitada, porque eu estou achando uma relação, e essa relação não foi ao acaso. Tudo bem? Aqui vamos ver a figurinha C, né? Ó, área dos capões e riqueza de morfoespécie. Né? O que fala na C? Né? O C fala que tem uma relação de 65%. Então, e eu posso rejeitar a hipótese nula porque tem 0,05% de chance de isso ter acontecido ao acaso. Então está falando para mim então que eu tenho 95, se eu tenho 5% de chance de isso ter acontecido ao acaso, eu tenho 95% de chance de negar de ter isso não ter acontecido ao acaso. Então eu rejeito a minha hipótese nula. Né? Então lembrando, o P é a segurança que eu tenho de rejeitar a hipótese nula.
e o D, né, tem 0,55 e um P de 0,21. Então, ou seja, apesar de eu ter encontrado uma relação de 55%, o que o P está me falando? Olha, essa relação talvez não aconteceu, você achou ao acaso. Por quê? Porque o P é de 0,21. Lembra que eu falei que o P tem que ser de 0,05, que é mais ou menos uma convenção dentro da estatística, né, da bioestatística? Então aqui está 0,21. Significa que eu teria então só 79% de confiança de rejeitar a minha hipótese, de aceitar essa hipótese. E eu teria 21% de possibilidade de rejeitar a hipótese nula, né? Ou seja, o P está muito elevado, então isso faz com que eu retenha a hipótese nula. Eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então isso aqui pode ter acontecido ao acaso. Pode ser que tenha outros fatores atuando juntos, né? Mas que tipo deu uma mascarada no valor do R quadrado, porém o P tem um valor muito elevado. Então isso aqui talvez poderia coletar mais capões, né? Para tentar ver se esse P iria diminuir ou iria aumentar, tá, pessoal? Mas observem que isso aqui tá corroborando com o que ele colocou lá na proposição, né, da hipótese, né? Então, olha só, vamos ler a hipótese novamente, só para a gente ver que tudo está linkado. Esse trabalho teve por objetivo avaliar o efeito dos tamanhos dos capões e a distância deste da mata ciliar sobre a comunidade de artrópodes do Pantanal. Tá tudo certinho, a hipótese testando a hipótese de que capões maiores, lá está falando como que ele fez para analisar isso, como ele mediu os capões, como ele mediu a distância, apresentam maior riqueza de espécie e abundância e maior similaridade. Ele também mostra lá como que ele analisou a similaridade, né? Nós vimos que tem algumas falhas na metodologia, né? Não vou repetir de novamente, você pode escutar o áudio quantas vezes você quiser, né? Assistir a aula. E é importante você talvez ler o artigo agora, pessoal, e fazer esse confronto para ver se você consegue identificar essas coisas que nós falamos. Olha só, nós estamos falando de unidade amostral, universo amostral. Qual que é o universo amostral aqui, pessoal? Ou a população amostral? É a comunidade de artrópodes, né? População de artrópodes de solo. Lá até no primeiro artigo eu falo isso, na primeira aula eu falo isso, né? E aí, pessoal, ele chega com a conclusão desse. Aí, obviamente, depois ele vem fazendo umas discussões do que nós falamos aqui. E eu queria focar que ele chega na discussão dele. Desta forma, aí o que ele está fazendo aqui na conclusão, pessoal? Ele está falando se ele aceitou ou se ele rejeitou as hipóteses dele, né? Ó, desta forma, a comunidade artrópode do solo, de serrapilheira, responde ao tamanho e à distância dos capões em relação à sua composição de espécies, grupos funcionais, não sei de onde que ele tirou esses grupos funcionais, que agora apareceu aqui, né? Ao processo de recolonização após alguma perturbação sazonal mais marcante do posto de inundação, que eu também não sei de onde que ele tirou isso aqui. Tá vendo que a pessoa se perde um pouquinho, pessoal? O que ele tinha que ter dito aqui na conclusão? Eu coloquei aqui que ele começa a colocar coisas que fogem do que foi proposto. O que ele tinha que falar aqui? Verificamos que existe uma... Ele poderia começar falando, respondendo às hipóteses dele. Teve diferença na composição de espécie conforme a distância e o tamanho? Sim, ele poderia falar, ó, nosso trabalho, por fim, a nossa hipótese foi corroborada, porque verificamos que a distância e o tamanho dos capões influenciam na composição de espécies. Existe uma relação entre tamanho dos capões, né, e distância na riqueza e abundância de espécies. Essa é uma coisa bem direta, uma redação mais direta. E ressaltar qual que foi o achado do trabalho. Mas isso aqui é um exercício muito bom, pessoal, que você começa a ver, né, essas relações, né? Então, quando você começa a ler um artigo, você tem que logo identificar a hipótese científica, o contexto teórico das premissas da hipótese científica, identificar a hipótese estatística, tá? Ó, pegar esse objetivo e olhar essa hipótese, esse objetivo, e sempre ir comparando no objetivo para entender como ele obteve esses dados, tá? E eu sempre falo, metodologia tem que ser receita de bolo, qualquer um que lê tem que conseguir fazer. Então, aqui já deixou algumas coisas a desejar, porque nós não conseguimos entender como ele escolheu capões e como distribuiu as parcelinhas.
E aqui está as análises de dados, e tem uma análise sobrando, que é no caso o índice de Shannon, que a gente viu que não serviu para nada, e ele não discute esses dados. E aí ele vem apresentando os dados, a gente foi fazendo o link, né, das informações que ele coloca no texto com os gráficos, né? Isso ajuda muito você comparar o texto com os gráficos e o que está na legenda também. E finalizamos aqui com a conclusão dos dados, que teria que estar um pouco mal redigido, né? Que teria que estar tipo assim, respondendo às hipóteses que ele, se os dados respondem, né, permitiram ele aceitar a hipótese ou rejeitar a hipótese. Teria que estar mais fechadinho aqui na conclusão. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha contribuído aí com vocês, tá, pessoal? Entre na internet, né? Baixem esse artigo e tentem fazer essa leitura. Depois pegue outros, né? E tentem fazer essa leitura crítica, que vocês vão ver o quanto que vocês vão otimizar os estudos de vocês, como que você vai ter mais facilidade para escrever o seu projeto, escrever sua discussão, escrever a metodologia. Faça esse exercício, né? Comece a ler o artigo, né, nessa perspectiva crítica. Talvez nos primeiros momentos você não consiga identificar talvez esses pequenos detalhes de erros, né? Mas se você vier assistindo as aulas e aplicando esses conceitos conforme nós fizemos o resgate das aulas anteriores e aplicamos nesse artigo, eu tenho certeza que você vai evoluir e começar a aprender bastante. Beleza, pessoal? Gente, um grande abraço e até a próxima. Tudo de bom para vocês.